aquela semaninha de leve, né, que não acontece muita coisa, treinamento no CT e etc. Mas a gente acaba não ficando sabendo de muita coisa, vamos para alguns assuntos. Na verdade, tem assunto importante. Eu vou ver se vale um vídeo inteiro lá, aquela questão da União, né, do Fluminense ter conseguido quitar a dívida que tinha com a União. Vou ler para entender melhor e etc, como funcionou. Mas nesse vídeo aqui é uma notícia bem importante sobre Danilo Barcelos e uma notícia na verdade não é notícia, é mais uma análise de como escalar o Fluminense. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração, e como eu sempre gosto de destacar pra vocês, não vou ficar forçando aqui. Ai, nossa, notícia bombástica. Não tem hora que não tem nada realmente, a gente vai falar de bola e campo. Beleza? Então vamos embora. Não, antes tem algo importante sim. OneFootball, o link tá aqui na descrição. Se surgir notícia, vai estar lá no OneFootball, antes de mais nada. Então, a não ser que a notícia você veja aqui no Raiz Tricolor, porque fui eu que trouxe a notícia. O link tá aqui na descrição, faz o download aí e dá essa moral. Bem, a gente começa com a notícia importante que eu falei. É uma notícia que saiu do portal Netflu, do Paulo Brito, por lá, com o título: chances de Danilo Barcelos deixar o Fluminense aumentam. Quarta opção para lateral esquerda, jogador pede para staff avaliar outras possibilidades de futuro. O Netflu apurou que o lateral esquerdo, inclusive, já pediu seu staff para tentar entrar em acordo com outro clube, no sentido de seguir com a sua vida em outro lugar. Danilo Barcelos já deixou claro sua vontade de continuar no Fluminense, mas tem entendimento que neste momento é a quarta opção para o setor. Enfim, aquele ponto, o Paulo Brito trazendo aqui como notícia, né, como informação também, aquele ponto que a gente já mostrou por várias vezes nas falas de Mário Bittencourt e de Paulo Angione. Danilo Barcelos é carta fora do baralho. Isso quer dizer que não vai ser utilizado? Não. Isso quer dizer que, por exemplo, se Cristiano e Pineda estivessem fora e Danilo Barcelos vai pro banco, aí há essa possibilidade, entendeu? Mas, no geral, a princípio, tá fora dos planos do Fluminense para 2022. Isso, vou repetir mais uma vez, porque eu sei que você que assiste direto já sabe que eu vou falar disso, já sabe de que eu vou falar. Mas sempre tem gente assistindo pela primeira vez. Isso só expõe o erro que foi em 2020, quando o Fluminense contratou o Danilo Barcelos, de ter feito um contrato de 2 anos e meio. A grande gritaria naquela época era trazer o terceiro reserva do Botafogo. Eu até bati na tecla disso, falei, isso é um erro, ok? Ele não era 100% terceiro reserva, porque Guilherme Santos estava jogando mais adiantado. Na teoria ele era o reserva de Vitor Luiz, mas era a terceira opção para lateral esquerdo, isso ninguém duvida. E tava trazendo um lateral que era de um nível ali que não era, ele não é horroroso, né? Eu sempre bati nessa tecla, Danilo Barcelos não é horroroso, mas era um lateral que a gente estava trazendo para resolver o problema de Egídio, que, adivinha só, não resolveria o problema de Egídio. E o principal, os 2 anos e meio de contrato. O problema sempre foi o contrato, sempre foi o tamanho do contrato. Você dá ali, eu até fui rever aqui um pedacinho do vídeo, que eu falo assim, ele é melhor do que Ourinho, né? Nossa, não tá bom ser melhor do que Ourinho, porque a gente não precisava dar um contrato de 2 anos e meio pra um jogador que o único mérito dele quando chegou no Fluminense era ser melhor do que Ourinho. Foi um pouco acima do que a minha expectativa achava que seria, tem uma grande quantidade de assistências e etc., mas tá nítido que 1 ano e meio de contrato já estava muito acima do que deveria ter tido. 2 anos e meio de contrato vai ser isso. Danilo Barcelos quer sair, óbvio, o cara quer jogar, assim como o Fluminense também. Há uma questão de Ponte Preta, né? Muitos jogadores, torcedores da Ponte Preta o pedindo lá. Jogadores não, perdão. Torcedores da Ponte Preta o pedindo lá. Ele jogou lá com o Luca, inclusive, que tá de volta à Ponte Preta. Mas a gente ainda não tem qualquer informação disso. Acho difícil, inclusive, que a Ponte Preta vai buscar, porque tá na Série B e o salário teria que dar uma queda muito grande. Danilo Barcelos, sabendo que vai receber um bom salário durante todo esse ano, só sairia do Fluminense para ganhar a mesma coisa ou para ganhar um pouco menos com um salário, um contrato mais longo. Acho pouco provável. Bem, a outra parte aqui desse vídeo é a gente montando a escalação que a gente acha que vai acontecer para o Fluminense do primeiro jogo. Ou sei lá, não sei se diretamente aqui, não sei se eu faço do primeiro jogo, ou se eu faço da temporada, porque a gente não sabe quem vai estar no primeiro jogo direto já, assim, disponível, né? Mas vamos lá, vamos fazendo aqui, porque algumas coisas a gente tem meio que como óbvias, né?
Por exemplo, vamos lá. A gente começa com o goleiro, Marcos Felipe, isso aí a gente não tem óbvio. Atleta de número 2 aqui, né? Vamos botar ele pela lateral direita, Samuel Xavier. Tô botando aqui alguns só jogadores que devem ser titulares, tá? Não tô necessariamente já escalando o time, não. Aliás, primeiro vamos escalar então a formação. Muito provavelmente é aquilo que eu tenho falado. O que a gente vai ver é algo parecido com isso aqui, tá? Ó, com os 3 zagueiros, 3 defensores. Talvez esse aqui seja um pouquinho, né? Pra fazer o líbero aqui, mas 3 defensores. A gente vai ver 2 alas com um volantão, 2 meio-campistas, né? Ou 2 volantes, né? Chame como quiser, volantes ou meias, com 2 atacantes. É porque eu acabei não dando um espaço muito grande, né? Mas na teoria seria um pouquinho mais adiantado assim. Mas vamos deixar aqui assim. Esse aqui, ó, eu vou adiantar mais um bocado, porque esse aqui seria o time... um time mais ofensivo, né? Essa aqui, na teoria, é a escalação. É o 3-5-2, que pode virar meio que um 3-1-4-2, pra quem gosta aí de muitos números. De jogadores, o que a gente tem certeza, né? A gente tem certeza de Nino, a gente tem certeza de Felipe Melo. Até pela entregada, Felipe Melo deve estar aqui como volante, né? Até pela entregada que David Duarte deu na entrevista, o que Abel Braga tá querendo de início é isso daqui. O daqui da esquerda vai começar pra mim com o David Braz, mas sendo bem sincero, eu acho que David Duarte ganha essa posição. Vou imaginar aqui a escalação do jogo contra o Missionários, tá? Aí tem gente que vai falar, ai, Gabriel, Missionários não dá. Pô, então avisa isso aos colombianos, meu amigo. Você não fala Manchester United, não. Você fala Manchester United. Porque é a forma como se fala no país, né? Então, milionários não é assim que eles falam na Colômbia, não. Ou então reclama lá com quem fala São Pablo, né? Porque os metem um São Pablo aí pra falar do São Paulo. A gente tem aqui pela esquerda meio que uma certeza de que deve ser mesmo Cristiano. Aqui tá com... Ah, tá. Eu tenho que buscar aqui o Cristiano aqui embaixo, né? E a gente tem a certeza de que aqui é André. Além de... acho que agora a gente não tem mais certezas nenhuma, né? A gente não tem mais certezas, né? A partir de agora, imagino eu. Deixa eu botar os dois aqui que fica mais claro que são atacantes. É, isso aí, são atacantes. A partir de agora a gente não tem mais certezas. Gabriel, não tem mais certeza? Por quê? Eu acredito que o Luiz Henrique é titular. Só que eu não sei se o Luiz Henrique é titular aqui, pode ser titular aqui. Gabriel, pode. Luiz Henrique, às vezes, na base, no Sub-17 ainda, fazia essa troca de função. Vocês vão lembrar que lá ainda, quando ele era de Petrópolis, no ano passado até surgiu uma conversa dessa de que ele jogava por dentro. Óbvio que isso faz muito tempo, então o jogador perde aquele cacuete. Ele nunca jogou no Sub-20 no profissional com regularidade por dentro. Mas isso pode acontecer, né? Com o treinamento, o Luiz Henrique pode voltar a jogar por dentro aqui também. Deixa eu botar ele aqui assim, pelo meio. Então, pode acontecer. O outro que deve ser titular é a briga de posição, pra mim, entre Natan e Iago Felipe. A princípio, vou colocar Natan aqui, tá? Mas eu não duvidaria nada de Iago Felipe roubar essa posição, não. Além daqui da frente, Fred, início de... Gabriel, mas o Cano e tal... Cara, Fred terminou muito mal o ano. E aí eu vou te dar 2 argumentos aqui pra ser Fred aqui. 1, recuperação física. Foi o ano que Fred mais jogou na carreira dele. Ele tá no último ano dele de carreira, né? O ano passado foi o último ano inteiro. Então, óbvio que de setembro pra frente ele ia estar destruído fisicamente. E o problema era a gente ter reservas que não tinham confiança como a gente tem em Cano agora. E segundo, Abel Braga não vai bancar Fred. Assim, pra isso acontecer, meu amigo, teria que ser uma surpresa do nível Santo André campeão da Copa do Brasil. Paulista campeão... Não, Paulista a gente esquece, né? Santo André campeão da Copa do Brasil. Então... acredito que seja Fred. E aqui do lado, aí é onde a gente fica na dúvida. Por quê? Se o William Bigode estiver no time, Luiz Henrique tá por dentro. Luiz Henrique pra mim é titular, tá? Não tem hipótese de Luiz Henrique começar no banco, não. Se o Luiz Henrique tá no time, aqui provavelmente aparece Iago Felipe. E por que eu tô armando o time assim? Gabriel! 3 volantes? Porque o cara vai olhar a escalação assim, ó. Na hora que sair no papel, ó. Vou mostrar exatamente como o cara vai olhar a escalação. Bem assim, ó.
Ele vai achar que o Fluminense tá armado desse jeito, ou com o André aqui. André na ponta aqui e Felipe Melo por aqui, né? Por que não tava mudando? Muda pra cá. Ué, André. Você não pode fazer a função aqui no meio, não? Vamos botar aqui, ó. André aqui, Felipe Melo aqui. E ó. O cara vai olhar e vai achar que o time tá armado assim. Com 3 volantes. Não é, só que não é assim. Não é assim que o time estaria escalado. É daquela forma como eu falei, Abel vai jogar com 3 zagueiros. É Felipe Melo de terceiro zagueiro, André de primeiro volante. E aí, aqui por dentro, você tem Iago e Natan com o Bigode fora, ou Luiz Henrique. E aí sai Natan ou sai Iago com a entrada de William Bigode na frente ao lado de Fred. E outra também, você tem outras variações possíveis aqui também. Por exemplo, saída de Cristiano para a entrada de Natan. Você pode botar Natan e Iago aqui pelo meio e você ainda ter Luiz Henrique pela ponta. Por quê? Porque eu já expliquei pela forma de jogar, né? Quando o Fluminense vai atacar pela direita, Samuel Xavier vira um ponta aqui para poder Natan recua para cá, Iago Felipe fecha o centro, Luiz Henrique também. Você tem aqui, ó, a ligação direta aqui pela direita e tem quase um ponta. E tem a chegada de Luiz Henrique de Natan. Se o inverso, você também gera um ponta aqui pela esquerda. Você pode focar o ataque mais por esse lado. Iago Felipe desce aqui para marcar e você tem justamente uma chegada de mais jogadores aqui na frente, talvez até com o Iago Felipe chegando aqui ainda de apoio pela esquerda. Então tem algumas formas de jogar. Eu imagino que deva ser assim que Abel Braga vai pelo menos tentar inicialmente. Ele tá testando isso nos treinos. Agora, em relação à escolha de jogador, alguns jogadores estão ficando esquecidos por a gente, tá? De possibilidades que podem gerar. Por exemplo, deixa eu voltar aqui, Cristiano. Eu acho que a grande dúvida hoje que paira ali sobre a cabeça de Abel Braga, de início, escalar agora, seria justamente a utilização de Natan, Iago Felipe e William Bigode. Como utilizar esses 3 jogadores, que um deles tem que sair, porque Luiz Henrique tem que ser titular. Eu hoje, tá? Acho que ele tiraria Natan. Cadê? O Luiz Henrique já tá em... cadê o Luiz Henrique? Não tá deixando botar o Luiz Henrique, mas ele já não tá em campo também. Cadê o Luiz Henrique? Ué? Germancano. Não tá deixando mais botar o Luiz Henrique, não. Enjoaram de Luiz Henrique. Deixa eu dar o pause aqui pra poder colocar a escalação que eu colocaria. Então vamos lá. O time que eu escalaria se o jogo contra o Milionários fosse hoje. Marcos Felipe. Eu iria de... Cadê Nino? Felipe Melo. Obviamente, eu escalaria dentro dessa lógica de... Sempre gosto de falar, né? Eu sigo a lógica do treinador. Se o treinador vai botar esse esquema, dentro desse esquema, eu iria com David Duarte, pra você ter um zagueiro alto pela forma de marcação. Eu expliquei lá naquele outro vídeo de Abel. Iria com André. Samuel Xavier. Cadê? Iria na esquerda com Cristiano. Isso tudo, né, baseado, o Cristiano ainda não fiz o raio-x dele, mas baseado de que as informações que eu tenho é de que o Cristiano é quase um ponta. Acho que ele tá, não é lateral não, enfim, mas iria também porque eu tenho que testar os jogadores que eu tenho no elenco. Iria de Iago Felipe. Por quê? Vou explicar já por que eu iria de Iago Felipe e Natan. Cadê Natan? E no ataque com Luiz Henrique e Frederico. Vamos lá. Por que Iago Felipe e Natan e não a possibilidade de, por exemplo, encaixar Luiz Henrique aqui pelo meio e bancar um dos dois? Disposição física e chute de fora da área. Iago Felipe e Natan entregam essas duas coisas, principalmente Iago Felipe na disposição física, principalmente finalização de fora da área, no caso de Natan. Rebotes, jogadas justamente pela linha de fundo, com um passe para trás e etc. Isso poderia ter muitas possibilidades com o Natan. Ele tem um bom passe e Iago Felipe entregaria muito nessa recomposição, principalmente na cobertura de lateral tão ofensivo. Natan e Iago Felipe vão precisar se doar muito. Só que eu teria ainda opções para poder mudar completamente o jogo. Para poder, por exemplo, vir aqui e falar, ó, sai André ou sai Felipe Melo. Para um segundo tempo, entra o William Bigode. Fala, Gabriel, o que é isso? Tá maluco, rapaz? Entra o William Bigode do nada. Pois é. Eu vou e meto 3 atacantes aqui do nada. Pá. Mas o William Bigode não é correria. Exatamente. Você recua um pouco os laterais, né? Tá perdendo o jogo e tal, segurou mais um pouquinho. Você continua tendo um time bem ofensivo. Você pode fazer outras mudanças também. Você pode botar Germancano ao lado de Fred e botar Luiz Henrique aqui, ó.
como um ponta pela direita, segura Samuel Xavier e adianta Cristiano. Você tem outras formas de poder jogar. Você teria algumas variedades e, sobretudo, o principal pra mim neste ano é uma coisa. Deixa eu voltar aqui pra como tava. Sobretudo, o principal pra mim neste ano é a entrada de opções. É o Fluminense ter várias opções para poder fazer o time montado. E vamos ver aqui qual que é o time mais escalado pela galera. Fred tá sem moral, hein? Eu não tinha visto isso aqui ainda não. Marcos Felipe tá em quase todo... Marcos Felipe é o mais escalado, né? Depois de Nino. Cristiano pela... Cristiano na lateral direita, Felipe Melo na zaga do lado de Nino e David Braz na lateral esquerda. Bem, imagino que aqui sejam 3 zagueiros, né? Acho que isso aqui não tá contando a posição, não é possível. Porque esse time aqui, meu amigo, Diniz armaria esse time. Mas vamos lá, 3 zagueiros, Cristiano seria aqui na esquerda, teria Natan e André e 4 atacantes, complicado aí, mas vamos pela escalação aqui. As pessoas têm preferido Fred, Cano tá quase que empatado, 4.700 a 4.200. Luiz Henrique e Bigode tem que estar no time, Natan... Cara, Natan é o segundo mais escalado. A galera tá realmente empolgadaça, enfim. Então talvez a minha lista aqui, né, de talvez tirar Natan, não é assim que tá escalado o time não. Deixa eu dar o pause pra deixar montado certo. Pronto, esse aqui seria meu time, ó. Esse aqui seria o time que eu escalaria de início, mas ainda muito em dúvida de não meter... Ah não, Bigode não, é Luiz Henrique aqui. De não colocar Luiz Henrique pelo meio e Bigode no ataque, mas variaria de acordo com o adversário. Os mais escalados, eu quero ver aqui quantos colocaram. 800 colocaram Muriel, 1.300 acreditam em Ganso. Quero ver os menos escalados. Gustavo Ramalho, pô, o cara meteu na sacanagem aqui do nada. O Wallace, menos pessoas acreditam em Wallace do que o Wellington, tá? Acredito que essas escalações do Wellington também seja pra fazer uma escalação da raiva, alguma coisa assim. Pedro Rangel, Matheus Martins, Matheus Ferraz, Nonato tá aqui abaixo dessa galera. Caio Paulista, Manuel. Talvez isso aqui seja escalações reservas também que a galera quis fazer, né? Enfim, monte a sua escalação, posta lá no Twitter e me marca. Beleza? Combinado? Monta aí sua escalação, posta lá no Twitter e me marca a escalação que você acha que a Abel vai escalar. Não é só que você quer, não. É que você acha que a Abel vai escalar. Combinado? Até a próxima. Valeus!